bem-vinda ao nosso tempo de celebração hoje aqui do Ático Curitiba. Para nós é uma alegria muito grande ter você presente em cada encontro junto com a gente. Hoje nós vamos estar dando continuidade à nossa série de Entre Desertos e Palácios, mas com um toque final. Hoje será a nossa última mensagem, a última reflexão de tudo que nós aprendemos nesse tempo. Então, permaneça junto conosco, que o seu coração nesse dia possa ser abençoado. Eu vou louvar ao Senhor, eu vou louvar ao Senhor, eu vou louvar ao Senhor de todo o meu coração. Eu vou louvar ao Senhor, eu vou louvar ao Senhor, eu vou louvar ao Senhor de todo o meu coração. Por tudo que Ele fez, por tudo que Ele faz, porque irá fazer, vou louvar de todo o meu coração. Eu vou louvar ao Senhor, eu vou louvar ao Senhor, eu vou louvar ao Senhor de todo o meu coração. Eu vou louvar ao Senhor, eu vou louvar ao Senhor, eu vou louvar ao Senhor de todo o meu coração. Por tudo que Ele fez, por tudo que Ele faz, porque irá fazer, vou louvar de todo o meu coração. Eu vou louvar ao Senhor, eu vou louvar ao Senhor, eu vou louvar ao Senhor de todo o meu coração. Eu vou louvar ao Senhor, eu vou louvar ao Senhor, eu vou louvar ao Senhor de todo o meu coração, de todo o meu coração, de todo o meu coração. Senhor, nós queremos poder orar, Pai, juntos nesse momento, queremos falar contigo, abrir o nosso coração diante da Sua presença, falar contigo sem medo, Deus, de expor aquilo que está no mais íntimo do nosso ser desse dia. Nós queremos juntos, aqui nesse tempo de celebração, poder desfrutar da Sua presença sem nenhum impedimento, Deus. E por isso eu oro também por aqueles que nos assistem, que recebem essa mensagem nesse momento. E eu oro para que tudo aquilo que tem gerado, Deus, sentimentos, emoções de frustração, de decepção, algo que talvez tenha impedido de colocar diante do Senhor, de conversar com o Senhor, Deus, sobre aquilo que tem passado. Hoje o Senhor possa se revelar, Deus, mostrar para essa pessoa que nos assiste nesse momento que o Senhor está com ela e que ela pode, Deus, nesse momento, onde ela estiver, falar abertamente contigo, Deus, porque o Senhor está presente, o Senhor está conosco nesse tempo. Então eu oro pedindo isso ao Senhor nesse dia e nesse tempo aqui juntos, em nome de Jesus. Amém. convidados para adorar.
verdadeiro Deus. Como Pai gracioso veio nos amar, preocupado com os que são seus. Viu nossa miséria, nossa condição, sem uma esperança, sem uma razão. Com a sua graça, com o seu perdão, deu-nos vida nova em Jesus. Ele é o Filho amado, prazer do nosso Pai. Tem em suas mãos o poder de nos guiar. Juntos levantemos sempre nossas mãos e a uma voz louvemos a Jesus, o Senhor, Senhor da glória, Senhor da história, Rei de vitória. Somos convidados para adorar ao único e verdadeiro Deus. Como um Pai gracioso veio nos amar, preocupado com os que são seus. Viu nossa miséria, nossa condição, sem uma esperança, sem uma razão. Com a sua graça, com o seu perdão, deu-nos vida nova em Jesus. Ele é o Filho amado, prazer do nosso Pai. Tem em suas mãos o poder de nos guiar. Juntos levantemos sempre nossas mãos e a uma voz louvemos a Jesus, o Senhor, Senhor da glória, Senhor da história, Rei de vitória. Ele é o Filho amado, prazer do nosso Pai. Tem em suas mãos o poder de nos guiar. Juntos levantemos sempre nossas mãos e a uma voz louvemos a Jesus, o Senhor, Senhor da glória, Senhor da história, Rei de vitória, Senhor da glória, Senhor da glória, Senhor da história, Senhor da glória, Senhor da glória, Rei de vitória. Durante a nossa vida, vivemos momentos em que nos sentimos em um deserto. Existem também momentos em que nos sentimos em um palácio. Adversidades, crises e momentos difíceis da vida representam nossos desertos. Tempo de sucesso, prosperidade, tranquilidade encontramos em tempos de palácios. Onde está Deus nestes momentos? Como ouvir a sua voz? Quais armadilhas encontramos nestes tempos? Nós chegamos na última reflexão desta série. Eu queria falar de algumas outras histórias acerca de Davi, mas nós não vamos poder fazer isso, nós não temos tempo. Quem sabe num futuro breve eu volte assim com segunda temporada de Entre Desertos e Palácios e a gente converse sobre algumas outras histórias. Mas nós vamos encerrar esse domingo falando sobre essa temática, perigos do palácio. E existem inúmeros perigos no palácio. Eu vou tratar apenas de dois. O primeiro deles, a anemia da alma, eu vou tratar bem rapidamente. E aí
eu vou gastar mais tempo hoje falando do abuso do poder. É interessante como eu terminava o encontro das 9 e um casal me parou ali na porta e falando: pastor, assim, é impressionante como a Bíblia fala de temas que estão diante do nosso nariz, quando a gente abre os jornais ou quando a gente na internet navega nas páginas do jornal, ou quando nós nos deparamos com os telejornais. Abuso de poder está aí diante de nós, nas mais variadas dimensões, como nós vamos ver. Agora, vamos falar primeiro de anemia da alma. Segundo Samuel, capítulo 11, verso 1 e 2, diz assim: na primavera, época em que os reis saíam para a guerra. Importante essa informação. Tempo dos reis saírem às guerras, às conquistas. Davi enviou para a batalha Joabe com seus oficiais e todo o exército de Israel. Então, no tempo em que os reis costumavam sair à guerra, Davi manda os seus homens à guerra. Porque, diz o texto, Davi permaneceu em Jerusalém. Essa informação já é uma informação um tanto quanto estranha. Mas ela vai ficar um pouco mais estranha, ou completamente estranha, no verso em seguida. Veja só. Uma tarde, Davi levantou-se da cama. Pegou? Moçada, tarde não é hora de levantar da cama. Certo? A vida começa assim que o sol surge no horizonte. Mas nós estamos falando aqui de um rei que, no tempo em que os reis deveriam sair à guerra, ele fica em Jerusalém e manda os seus homens à guerra. A gente está falando aqui de um dono de uma empresa que, num tempo, lutou, batalhou, mas agora ele só manda os seus funcionários fazer o que tem que fazer. Ele vê à distância as coisas. Né? E, além de levantar tarde da cama, ele vai passear no terraço do palácio. Ou seja, o cara assim, nem disfarça, assim, acorda, perdi a hora e sai correndo para o escritório. Não, ele levanta, pega um suco de laranja, e aí vai andar pelo terraço do palácio. Isso tem alguma coisa estranha, e o Dr. Eugene Peterson chama isso de anemia da alma. Ele diz: Davi está sofrendo de anemia da alma. Mas eu sei, vocês já ouviram um termo bem parecido com esse, que é o termo infarto da alma, que é usado por Byung-Chul Han, um filósofo coreano que dá aula na Alemanha. E nós não estamos falando de infarto da alma, nós estamos falando de anemia da alma. Ok? São coisas diferentes. Se cair no vestibular, lembre-se disso. Infarto da alma, Byung-Chul Han, ele se refere a essa sociedade do cansaço, a projetos sobre projetos. A gente não para um minuto, a gente está prestando atenção em 3, 4 coisas de maneira simultânea, e ele diz: isso não vai dar certo. Essa sobreposição de projetos, de demandas, de pressão, vai gerar um infarto da alma, o famoso burnout. Nós estamos falando de anemia da alma, que é uma outra coisa. É a ausência de projetos, é a ausência de pressão, é a ausência de desafios e, consequentemente, motivação. Essas duas coisas nos conduzem ao abuso do poder. Pessoas que vivem isso aqui, o infarto da alma, estão sempre sob pressão, sempre precisando tomar decisões rapidamente, e por isso, muitas vezes, elas acabam gerando abuso de poder. Mas pessoas que vivem a anemia da alma estão sem projetos, sem sonhos,
sem planos futuros, sem desafios também, podem começar a viver como um rei que deveria estar no campo de batalha, mas simplesmente envia os seus homens e fica dormindo até as 2, 3 horas da tarde. Bom, perceba, é nesse contexto que vai emergir na história de Davi o abuso de poder. O abuso de poder, ele pode ter diferentes facetas. Por exemplo, existe o abuso do poder físico. Pessoas que são mais fortes do que outras intimidam as mais fracas, e isso é abuso de poder físico. Isso acontece quando um homem covarde agride fisicamente uma mulher. Isso acontece quando o indivíduo que teve tempo para passar 20 anos na academia, e ele a largura dele agora é proporcional à altura. Ele faz uso do seu tamanho para intimidar pessoas. Isso é abuso. Isso é abuso de poder físico. Mas nós temos também o abuso do poder sociopolítico. Pessoas que ocupam uma determinada posição na sociedade, pessoas que galgaram e chegaram, às vezes, por mérito próprio, numa determinada posição na empresa, numa determinada posição no setor público, numa determinada posição da sociedade, mas começa a fazer uso daquela famosa frase. Você sabe com quem está falando? Abuso de poder. Abuso de poder social. O abuso de poder sociopolítico acontece quando, por exemplo, uma pessoa que tem uma determinada posição política na cidade, no estado, no governo federal, ou na justiça estadual, federal, olha para uma placa dizendo proibido estacionar e acha que não é com ela. Porque, afinal de contas, ela não está sujeita a determinadas regras que os pobres mortais estão sujeitos. Isso é abuso de poder sociopolítico. Abuso de poder econômico. Quando, por você ter dinheiro e não reconhecer a fonte da dádiva, passa a usar o seu dinheiro para oprimir. Passa a usar o seu dinheiro para, por exemplo, chegar num balcão e a pessoa falar: não é possível fazer isso pelo senhor ou pela senhora, e você retruca dizendo: minha filha, meu filho, quanto custa? Eu não perguntei se dá para fazer, eu quero que faça. Abuso de poder econômico acontece quando uma pessoa no restaurante, o garçom traz e a pessoa diz: não está bem passado, você poderia passar outra vez? E aí o garçom traz, ele diz: ficou muito passado agora, me traz um outro prato. E aí traz o outro prato e a pessoa ainda diz: meu Deus, que porcaria, paga tudo aqui no meu cartão e eu vou embora. Abuso de poder. Sempre quando você faz uso da sua força física, da sua posição social, do seu poder econômico, para humilhar alguém, para manipular alguém, para usar alguém, isso é abuso. Ou abuso de poder espiritual. Quando alguém que supostamente fala em nome de Deus, alguém que diz que expõe as Escrituras para apontar o caminho que Deus quer que nós tenhamos nas nossas vidas, esse alguém começa a usar essa posição para manipular e para dizer para as pessoas, por exemplo, em quem elas devem votar ou não votar. Abuso de poder espiritual. Eu só estou dando um exemplo. Existe muito mais abuso
de poder espiritual por aí. Essa frase, eu sinto que Deus tem manipulado inúmeras pessoas, tem ferido inúmeras pessoas, tem feito com que pessoas, depois de um tempo, se afaste da igreja, porque entende que a culpa é de Deus, quando na verdade a culpa é de líderes que se tornaram dependentes do poder e passaram a abusar das pessoas em nome de Deus. Um exemplo que eu sempre gosto de citar de alguém que acende, porque o problema não é acender, ok? O problema não é você ascender profissionalmente, você ascender socialmente, você ascender economicamente. Não existe problema nisso, muito pelo contrário. A Bíblia registra homens e mulheres que ascenderam por uma razão. Deus os abençoou. O problema é você ascender e se perder. E para mim, Tiger Woods, a história dele é um ícone nesse aspecto. O cara chegou no topo da pirâmide do golfe, se tornou um cara mundialmente conhecido, ganhava milhões de dólares por ano nos torneios e com patrocinadores. Começou a se envolver com outras mulheres que não a sua esposa, começou a se envolver com bebida, com drogas, até que culminou num acidente de carro que quase tirou a vida dele. Aí ele acordou para o que estava acontecendo. E eu me lembro de uma entrevista que eu ouvi do Tiger Woods, que ele dizia assim: o meu problema, presta atenção nisso, moçada, presta atenção nisso. Ele dizia, o meu problema foi, eu cresci e num determinado momento da minha caminhada, eu passei a achar que eu não estava mais sujeito a determinadas regras e convenções. Mas é isso que acontece com muita gente que ascende profissionalmente, que ascende economicamente, que ascende socialmente. Eles começam a se achar acima da lei. Eles começam a achar que as placas de trânsito são para os outros, não para eles. Eles começam a achar que as regras sociais existem para quem não tem dinheiro como ele, não é famoso como ele, não tem poder político como ele. Um contraste, não sei quantos acompanharam essa semana, a história desse sujeito, que ele é dono, ou era dono, de uma rede de lojas chamada Patagônia. A empresa dele vale 3 bilhões de dólares. Vou repetir, 3 bilhões de dólares. Por ano, dava um lucro de 100 milhões de dólares. Sabe o que esse sujeito fez? Ele e a família, incluindo os filhos herdeiros, abriram mão de tudo. Passaram o controle acionário da empresa para uma trust que vai investir na proteção do meio ambiente, e os lucros para uma ONG que vai cuidar do meio ambiente. Para mim, essa é uma representação de alguém que ascende, mas tem consciência de que se Deus deu a ele, por exemplo, poder econômico, esse poder econômico não deve ser usado para oprimir, não deve ser usado para humilhar, não deve ser usado para o seu próprio benefício, mas deve ser usado para o benefício do outro. Agora falei a língua de vocês, né? Sim. O grande filósofo Homem-Aranha, né? Stephen Lee, que foi o criador de Homem-Aranha, ele, logo no primeiro ano, ainda da época do gibi, ok? Vocês não sabem nem do que eu estou falando. Ele faz uso dessa frase numa conversa entre o Uncle Ben e o Peter Parker. O Uncle Ben vira para o seu sobrinho e diz, com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Gente, tão simples,
mas tão distante da nossa sociedade. Tão distante da nossa sociedade, quando você atravessa a rua e vê um guarda de trânsito, ou quando você assiste o telejornal e vê o que acontece em Brasília, em qualquer nível, em qualquer dimensão da nossa sociedade, existe um problema seríssimo, porque pessoas nas mais variadas dimensões estão entendendo que com grandes poderes vêm grandes privilégios. Sabe de onde Stan Lee tirou essa frase? Daqui, ó. Jesus, Lucas 12, verso 48. A quem muito foi dado, muito será exigido. A quem muito foi confiado, muito mais será pedido. Em outras palavras, Jesus, há 2000 anos atrás, já dizia: com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Porque se Deus te deu poder sociopolítico, se Deus te deu poder físico, se Deus te deu poder econômico, se Deus te deu poder espiritual, você vai ter que prestar conta de tudo quanto Deus colocou nas tuas mãos. O que você está fazendo com o poder que Ele tem colocado nas tuas mãos? E mais uma vez eu queria repetir, o problema não está no poder. O problema está em como você faz uso do poder. Se você faz uso do poder para benefício dos outros, para o bem-estar de outros, para abençoar outros, ou se você faz uso do poder para o benefício próprio e para a opressão do outro. Vamos para a nossa história. Olha só, Davi, na época que os reis iam à guerra, acordou à tarde, tomou um suco de laranja e foi para o terraço. Do terraço, ele viu uma mulher muito bonita tomando banho. Eu não vou ter tempo para entrar nesses detalhes, mas assim, a gente não está falando numa época onde o banheiro era fechado, não. Assim, as pessoas tomavam banho em público, era um lugar aberto. Então, de um ponto alto, Davi olha, vê um movimento estranho, percebe que é uma mulher, e aí a gente já volta para esse verbo viu. E ele mandou alguém procurar saber quem era. E aqui, eu queria chamar a sua atenção, porque muitos de vocês, que têm a minha idade ou mais, sempre ouviram essa história numa determinada perspectiva. Hoje nós vamos falar do adultério de Davi. O mundo mudou. E diante de tudo que a gente escuta hoje, discute hoje, eu não tenho dúvida nenhuma que esse texto não trata sobre o adultério de Davi. Esse texto trata sobre o abuso de poder de Davi, que gerou, dentre outras coisas, um adultério e um homicídio. Mas a raiz do problema é Davi perder a noção dos seus limites. Ele manda perguntar quem é a mulher e dizem a ele: é Betseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o hitita, Urias, um dos homens que está no campo de batalha, um dos homens que saiu para guerrear na época em que os reis deveriam ir para a guerra. O senhor não foi, mas ele foi, ele está guerreando. E a mulher dele que está tomando banho, enquanto ele está no campo de batalha morrendo por você. Davi mandou que a trouxessem e se deitou com ela. Eu sei, muitos de vocês conhecem essa história, eu não sei se você já tinha parado para observar os verbos nesses 3 versos. Deixa eu mostrar para você. Primeiro, Davi viu. Isso me faz lembrar uma frase de Martinho Lutero, para massagear o pastor André, que é luterano, quando Lutero diz: não podemos impedir que os pássaros voem sobre as nossas cabeças, mas podemos impedir que eles façam ninho sobre elas. É verdade.
Você não pode impedir que algumas coisas emerjam diante de você. Você não pode impedir, como homem, que uma mulher bonita passe na sua frente, nem como mulher que um homem bonito passe na sua frente. Você não pode impedir que alguém venha e faça uma proposta indecente para você na sua empresa. Você não pode impedir que surjam oportunidades que não convêm na sua vida. A grande questão é o que você vai fazer diante disso. Você vai parar por aí e sair fora, ou você vai fazer como Davi fez. Olha o que acontece. Antes, deixa eu só voltar numa coisa aqui, que para quem já conhece a história, perceba, o que acontece nessa história não é Davi viu, Davi se deitou. Existe um processo, isso me faz lembrar de um pastor já falecido, que eu já citei ele várias vezes aqui, o pastor Ari Veloso, que quando ele falava sobre essa temática, ele costumava dizer assim: nenhum homem ou mulher acorda numa manhã e diz, vou adulterar. Eu estou falando de gente séria, eu não estou falando de gente sem vergonha. Estou falando de gente séria. Nenhum homem sério, nenhuma mulher séria, nunca pensou sobre esse tema, acorda de manhã, abre os olhos e diz, é hoje, vou adulterar. Não. Olha só, o pastor Ari Veloso dizia, este é um pecado que demanda processo. Você se corrompe aos poucos. Você vai flertando com o problema. Você vai abrindo mão de pequenas coisas que você não deveria abrir. Deixa eu mostrar então agora o processo. Davi mandou saber quem era a mulher. Ou seja, ele abriu o diálogo. Ele abriu o diálogo com a possibilidade. Deixa eu dar um exemplo bem concreto. Você tem aí por volta de 40 anos de idade, 50 anos. Seu casamento também em crise. As coisas andam sem graça. E aí um dia, assim, nas redes sociais, alguém compartilha alguma coisa, uma frase, um pensamento, uma foto do seu primeiro namorado. Ou da sua primeira namorada. Pássaro voando sobre a cabeça. Calma lá. Pássaro voando sobre a cabeça. O problema é quando você resolve clicar. Deixa eu ver, só curiosidade. Deixa eu ver como ele está. Deixa eu ver como é que ela está. Deixa eu ver onde ele mora, aonde ela mora. Gente, eu não estou falando para quem não está aqui. Essa não é uma história que está acontecendo em famílias não cristãs. Isso está acontecendo em inúmeras famílias, que todo domingo o marido e a esposa estão sentadinhos, um do lado do outro. Não, você não precisa olhar para o seu marido e para a sua esposa, porque você, né? Assim, depois vocês conversam em casa sobre isso. Mas esse negócio está muito mais presente do que a gente faz de conta. Assim, às vezes a gente começa a discutir uns temas aqui, todo mundo faz aquela cara assim, nossa, isso está acontecendo. Aí, as pessoas dizem para Davi quem é a mulher. Mas Davi perdeu a capacidade de ouvir. E é interessante quando você lê o primeiro livro de Samuel, o segundo livro de Samuel, porque essa coisa do ouvir é muito importante. Samuel aprendeu a ouvir Deus. Ele não sabia ouvir Deus, ele aprende a ouvir Deus. Aí Saul escuta as pessoas erradas, e Davi fala para Saul, Saul, por que você está me perseguindo? Para de ouvir as pessoas erradas. Davi, quando Saul está perseguindo ele vai ao encontro de Samuel, para quê? Para ouvir Deus. Quando Davi vai se perder, fazendo uma bobagem, surge no caminho dele uma mulher chamada Abigail. E ela diz, e sabe o que acontece? Davi escuta. Isso muda o cenário, mas agora nós estamos falando do mesmo homem que tantas vezes ouviu Deus, perdendo a capacidade de ouvir Deus através de pessoas que estão ao seu redor. E aí então, Davi
mandou buscar Betseba. E quando ele mandou buscar Betseba, ele não mandou por curiosidade. Aqui ele já decidiu no coração o que vai acontecer. Quando você clica, vê a sua primeira namorada e manda uma mensagem, você já decidiu no seu coração o que você quer. O que vai acontecer a partir daí depende do outro, porque você já decidiu o que você quer. Mas perceba, foi um processo que foi gradativamente, primeiro, fazendo Davi perder a noção dos limites. Poder físico, poder sociopolítico, poder econômico, poder espiritual, e gradativamente a pessoa ascende e ela vai perdendo a noção dos limites. Ela vai fazendo o que não deveria fazer com o poder que foi dado a ela. Mas o centro disso é perda da capacidade de ouvir. Assim, não escuta mais ninguém, só escuta a si mesmo. Não escuta mais ninguém dizendo está errado. Não existem mais talvez pessoas ao redor desse indivíduo, dessa mulher ou desse homem, que possa convencê-los de que eles estão errados. Mas aí, as consequências vêm. Porque, capítulo 11, verso 5, de 2 Samuel, nos traz a seguinte informação: a mulher engravidou. Normalmente, pessoas que ascendem e se perdem, elas ficam desestabilizadas, a vida entra no modo caos, quando elas se deparam com algo que elas descobrem que elas não têm tanto domínio como elas achavam que tinha. Alguma coisa fugiu do controle, a mulher engravidou. A grande questão quando isso acontece é: o que você que ascendeu e se perdeu e errou, vai fazer diante disso? Olha só, em face disso, o que Davi fez, mandou essa mensagem a Joabe: envia-me Urias, o hitita. Sabe o que Davi vai fazer? Ao invés de reconhecer o erro, ele vai entrar no plano safar-se. É o que muitas vezes pessoas que ascenderam e se perderam no poder, num primeiro momento faz. Ao invés de dizer, eu errei, deixa eu consertar isso, deixa eu chamar quem eu tenho que pedir perdão, deixa eu assumir o erro e pagar pelo erro. Não! Entra no modo safar-se e começa, como a própria Escritura diz, um abismo passa a chamar um outro abismo, a coisa vai ficando pior. Mas por favor, guarde isso, porque eu não estou falando para quem não veio, eu estou falando para você. Diante do momento em que você percebe que Deus trouxe à tona algo que te desestabiliza, porque revela que você se perdeu no coração, resista ao modo safar-se. Opte pelo modo confissão, reconhecimento, restauração. Os grandes prejuízos dessa história não vêm porque Davi adulterou. Os grandes e maiores prejuízos dessa história vêm porque Davi abusou do poder, adulterou e não reconheceu, e resolveu safar-se. Olha o que acontece. Primeira tentativa para Davi safar-se. Davi disse, isso é exercício de poder. Ele manda chamar Urias da guerra. Aí ele diz para Urias, vai descansar um pouco em sua casa. Não, Urias, vai lá, cara, vai lá, gasta um tempo com a sua esposa. Qual que é o plano de Davi aqui? Urias vem da guerra, Urias fica um tempo com a sua esposa, e
Quando ele ficar sabendo que a sua esposa está grávida, está tudo resolvido. Ah, foi aquele tempo que eu passei lá, nasceu de 7 meses. Tá? Isso aí acontece de vez em quando, né? Mas olha só, e logo foi mandado um presente da parte do rei. Possivelmente uma cesta com champanhe francesa, queijo brie, geleia de pimenta, né? A coisa assim, para quê? Para que Urias tivesse aquela noite com a sua esposa. Mas olha o que Urias faz. Mas Urias dormiu na entrada do palácio onde dormiam os guardas do seu senhor e não foi para casa. Eu sei. Para quem não conhece a história, como assim? Como assim? Esse cara não foi para casa? Como assim? Um cara saiu do palácio, sentou na escada e dormiu ali na calçada dura? Como assim? Assim como você, Davi chamou Urias e perguntou para ele, cara, como assim? E Urias responde, a arca do Senhor que a gente viu algumas semanas atrás, e os homens de Israel e de Judá repousam em tendas nesse exato momento. O meu senhor Joabe, o general, e os seus soldados, rei, estão acampados ao ar livre. Como poderia eu ir para minha casa? Ou seja, como eu poderia ter benefícios? Como eu poderia ter privilégios? Comendo, bebendo, deitando-me com a minha esposa, juro pelo teu nome, ó rei Davi, e por tua vida, que não farei uma coisa dessas, deitar com a minha esposa, enquanto os homens estão no campo de batalha. Sentiu? Mas Davi não sente. Davi não sente. É isso que acontece com a gente, porque quando a gente vai se perdendo, e a gente vai perdendo a capacidade de ouvir, a gente chega a esse ponto, que é algo mais claro do que isso, que é algo que deveria abalar as estruturas de Davi, e dizer, meu Deus, o que eu estou fazendo? Davi vai para a segunda tentativa, Davi não escuta mais. Então Davi disse a ele, fica aqui mais um dia, amanhã eu te mandarei de volta para o campo de batalha. E aí o plano de Davi vou dar um porre nesse cara. Aqui Davi o convidou para comer e beber, já que ele não vai comer e beber na casa dele, eu vou dar de comida para ele, vou fazer ele beber bastante, daí ele vai para casa e nem vai lembrar quem ele é, e o embriagou. Mas esse cara bêbado é mais leal do que Davi são. Olha só. À tarde, porém, Urias saiu para dormir em sua esteira, onde os guardas de seu senhor dormiam, e não foi para casa. Lembra que a gente falou semana passada sobre lealdade? Está aqui Urias. Está aqui Urias, um homem leal. Lembra que Davi foi leal? Está aqui Davi, um rei desleal. Um rei que cresceu e se perdeu. Um rei que o poder o tomou. E o pior está por vir. Porque daí vem a terceira tentativa de Davi. De manhã, Davi enviou uma carta a Joabe, e o enviou aqui mais uma vez, é um exercício de poder. Ele manda, ele envia a carta. Agora, moçada, percebe isso? Ele manda a carta por meio de Urias. Urias leva a carta para Joabe. Sabe o que está escrito na carta? Olha só. Ponha Urias na linha de frente e deixe-o onde o combate estiver mais violento, para que seja ferido e morra. Urias, o leal soldado, pega a carta, não abre, igual você faz com o exame médico, que coloca aquela etiquetinha, você procura tirar assim, bem devagarzinho, para não ficar marca de que você abriu. Não. Urias pega a carta, leva para o campo de batalha
entrega para Joabe. Interessante que Saul fez a mesma coisa com Davi lá no começo da história. No começo da história, Saul fez a mesma coisa. Presta atenção. Davi ascendeu, se perdeu e se tornou um Saul. Ele é capaz agora de fazer a mesma coisa que Saul. Aquele que nós ficávamos abismados com a crueldade dele, Davi é capaz de fazer. Isso me faz lembrar de uma boa dica de filme. Já antigo, é verdade, mas eu prometo eu não vou dar spoiler, apesar de vocês merecerem um spoiler, ok? Hook, A Volta do Capitão Gancho, filme para todas as idades. Esse filme, para quem não assistiu, conta a história de Peter Pan, mas o Peter Pan que um dia deixou a Terra do Nunca, ele foi para Londres. Como ele demorou demais para sair da Terra do Nunca, ele não casa com a Wendy, ele casa com a filha da Wendy. A Wendy se torna a sogra dele. E o Peter Pan se torna um homem de negócio muito bem sucedido, um cara agressivo, um cara que faz a junção de grandes corporações, que pega empresas e vende, ganha dinheiro. E aí, um dia, ele vai passar um final de semana na casa da Wendy, a avó. Então ele, a esposa e os netos vão para lá. E a Wendy percebe assim que Peter Pan não sai do telefone, não para um minuto, ele está sempre ansioso, ele está sempre preocupado, ele está sempre falando pelos cantos e alto. E aí a Wendy diz: Peter, o que você faz da vida? E o filho dele pula na frente e diz assim: vó, o meu pai, ele toma conhecimento de empresas que estão mal, e ele navega na direção dessas empresas. E se os homens dessa empresa resistirem, ele os joga no mar. A Wendy, então, olha para o Peter Pan e diz: Peter, você se tornou pirata. Eu acho fantástica essa cena, porque ela é tão real. Quantos um dia foram adolescentes e jovens e disseram: eu não vou fazer isso, e 30 anos depois está fazendo o que recriminava quando era adolescente e jovem? Quantos de vocês tinham sonhos e ideais de ganhar dinheiro, de ascender politicamente ou socialmente para fazer o bem, e hoje estão usando o seu dinheiro e a sua posição para o seu próprio benefício? Quantos de vocês um dia foram Peter Pan e hoje são piratas? Quantos de nós um dia fomos Davi, crescemos, nos perdemos e nos tornamos Saul? Quando a mulher de Urias soube que o seu marido havia morrido, chorou por ele. Porque nós não estamos diante de um caso de simples adultério. Nós estamos diante de um caso de abuso de poder. Passado o luto, Davi mandou que a trouxesse para o palácio. É o último mando de Davi no nosso texto. Ela se tornou sua mulher e teve um filho com ele. Deu tudo certo, não é? Assim, Davi aprontou, mas ele conseguiu safar-se. Deu tudo certo, tudo certo. Assim, Urias morreu, mas Urias passou uns dias ali na região da casa dele. A hora que a barriga da Betseba começasse a crescer, todo mundo ia dizer: foi aquele tempo que Urias passou por... Poxa, que dó dessa mulher, o marido dela morreu na batalha. E ninguém ia desconfiar. A única coisa que Davi esqueceu é que Deus estava olhando. E essa é uma coisa que a gente normalmente esquece. Ninguém viu, mas a gente se esquece que Deus viu. Ninguém sabe, a gente só se esquece de um detalhe: Deus sabe. E o texto diz: Davi fez o que desagradou o Senhor. Por isso,
a gente vai ter uma mudança do cenário. E agora é Deus quem manda. Deus assume o controle dessa história. O Senhor enviou a Davi o profeta Natã. E ao chegar, ele disse a Davi: 2 homens viviam numa cidade, um era rico e o outro era pobre. E aí Natã vai contar uma historinha. Histórias ou parábolas, elas são interessantes, porque assim, ninguém se sente inicialmente acusado por uma história. História parece coisa inofensiva para a gente. Por isso talvez Jesus usava tanto as parábolas, né? Por exemplo, a gente está contando a história de Davi. Eu convidei vocês para virem, para a gente refletir sobre a história de Davi. E muitos pensaram assim: história de Davi, que bonitinho, eu vou lembrar a minha infância, que mal faz ouvir uma história. E de repente, na medida que a história avança, a gente é desnudado. E é o que acontece com Davi. Porque Natã diz assim: olha, numa cidade existiam 2 homens, um muito rico, um muito pobre. O rico tinha muito poder, muito dinheiro, muitas ovelhas. O pobre tinha pouco poder, pouquíssimo poder ou nenhum, e tinha só uma ovelhinha, que na verdade não era para produção de lã ou de leite ou qualquer coisa parecida. Aquela ovelhinha era uma ovelha de estimação. Ele tinha aquela ovelha, ela morava dentro de casa, ela comia com ele, ela dormia com ele. Aí, um dia, o grande rico, com muitas ovelhas, recebeu um amigo visitante de última hora, no meio da noite. Aí o que ele mandou fazer? Mandou os seus homens irem até a casa do homem pobre, pegar aquela ovelhinha e fazer uma ovelha ensopada para o amigo dele. Quando Davi escuta isso, olha só, ele se encheu de ira, porque isso é clássico do sentimento de quem já se perdeu no poder. E disse a Natã: juro pelo nome do Senhor, que o homem que fez isso merece morrer. O homem que fez isso não vai amanhecer com a cabeça no pescoço. Não vai. Perceba a linguagem de poder de Davi. Natã, e esse é o poder das histórias. A gente não percebe o que Deus está fazendo. Aí Natã diz: você é esse homem. E você já se deu a condenação. Um homem que faz o que você fez merece o quê? A morte. Nesse momento, Natã diz: porque você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que ele reprova. Como que ele desprezou? Matou Urias, ficou com a mulher dele. Aí vem a consequência, né? Por isso, a espada nunca se afastará de sua família. Jovens, é interessante que a palavra de Deus diz que tudo que a gente semeia, a gente colhe. E a gente não leva isso a sério. E muitas vezes o que a gente semeia na juventude, a gente colhe na idade adulta. Mas nós adultos, muitas vezes nesse mundo individualista, a gente acha assim que as nossas decisões estão isoladas. Se eu quero cometer um erro, se eu quero cometer um pecado, é um problema meu. A Bíblia diz: não, as suas atitudes vão abençoar a sua descendência. As suas atitudes vão abençoar os seus filhos, os seus netos, os seus bisnetos, mas as suas atitudes também têm o poder de gerar mal para a sua descendência futura. Eu já disse isso em outras ocasiões, eu não tenho dúvida nenhuma que eu colho hoje bênçãos decorrentes da fidelidade do meu avô. O meu avô, com a atitude e a seriedade dele, com que ele levava a vida e a vida com Deus, ele me abençoou. Os meus netos talvez estejam sendo abençoados por eles, mas quantas histórias nós conhecemos de homens e mulheres que com as suas atitudes, com as suas posições sensatas, com as suas rupturas, amaldiçoaram filhos, netos e bisnetos. Por isso, você me desprezou. Deus falando, perceba como que
Davi desprezou a Deus quando você tomou a mulher de Urias. Você desprezou a mim. O seu pecado não foi contra Urias, o seu pecado foi contra mim. Quando você fez isso, você desprezou a mim. Perceba, desprezou a palavra, me desprezou. A resposta de Davi, diante desse momento, é: pequei contra o Senhor. E aqui emerge o Salmo 51. O Salmo 51, se você olhar lá no título dele, a Sociedade Bíblica vai atribuir a Davi nesse exato período, nessa situação. E olha uma das coisas que Davi fala nesse salmo: tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões contra ti, não contra Urias, contra ti, só contra ti, pequei e fiz o que tu reprovas. Perceba, de modo que justa é a tua sentença e tens razão em condenar-me. Davi está dizendo: o que eu mereço? A morte. É o que estava na lei. Eu tirei a morte, eu tirei a vida de um homem. O que eu mereço? A morte. Eu errei. A Bíblia diz: o salário do pecado é a morte. O que eu mereço é a morte. Aí, a resposta de Deus vem através de Natã, que diz: o Senhor perdoou o seu pecado, você não morrerá. É exatamente o que Deus diz para nós, quando a gente ganha consciência de que nós somos pecadores, que nós erramos, que nós pertencemos à descendência de um casal rebelde que rompeu com Deus Criador. Mas quando a gente olha para a cruz e reconhece que Jesus é quem Ele disse ser, e que o que Ele fez naquela cruz, Ele fez por nós. E perceba nesse texto: Davi não morrerá, mas o menino morrerá. O menino, o primeiro filho de Davi e Betseba, vai morrer. Alguém vai pagar pelo que você fez, Davi. Mas espera aí, perceba essa expressão: o menino morrerá, o menino morrerá, o menino morrerá, aponta para algo que vai acontecer 1000 anos depois. O menino de Deus vai nascer, vai crescer, vai andar pela Galileia, pela Judéia, fazendo bem, operando milagres, anunciando o reino de Deus. Vai ser preso, vai sofrer, vai ser pregado numa cruz, e naquela cruz vai morrer. Ele morreu para que Deus nos oferecesse a vida. Nós merecemos a morte, mas Deus entra na história e morre a nossa morte. Diante disso, eu queria convidar você a ponderar em algumas coisas diante dessa reflexão. Primeiro, eu queria convidar você para, na sua vida, diante do que você tem, diante da posição que você ocupa, diante dos recursos financeiros que você tem, eu queria que você percebesse o perigo da gente não colocar limites. A certa ocasião, a Madre Teresa de Calcutá, falando para executivos na Europa, disse: o problema de vocês é que vocês não sabem quanto basta. E aí a gente se perde. Quanto te basta? Qual é o limite? Como continuar crescendo? Como ascender sem se perder de coração? Estabeleça limites.
Estabeleça para quem você presta contas. Estabeleça quanto você vai gastar com você e quanto você vai abençoar outras pessoas. E aumente essa proporção a cada dia, quanto mais Deus colocar na sua vida. Seja responsável. É interessante que a caminhada do povo de Israel começa com Abraão, quando Deus diz: eu vou te abençoar. Mas aí Deus diz: porque eu vou te abençoar, seja você uma bênção. Com grandes poderes, grandes responsabilidades. Com grandes bênçãos, grandes responsabilidades. Seja responsável. Terceiro, assuma os seus erros. A diferença dessa história é que se Davi tivesse assumido o erro no início, por exemplo, a vida de Urias tinha sido poupada. Mas um flerte sensual se transforma num homicídio. Por quê? Porque Davi opta pelo caminho: eu vou tentar me safar. Reconheça os seus erros. Assuma a sua culpa. Agora, eu não quero que você saia daqui carregando a sua culpa. Assuma o seu erro e lembre-se da criança. Porque a criança de Deus entrou na história para que eu e você tivéssemos hoje a oportunidade de dizer: Deus, ninguém sabe, mas o Senhor sabe. Deus, ninguém viu, mas o Senhor viu. Deus, diante do que o Senhor sabe e o que o Senhor viu, eu não mereço nova chance. Mas 1 João capítulo 1 verso 9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele, não nós, Ele é fiel e justo. Para quê? Para nos perdoar e para nos purificar de toda injustiça. Ele nos lava, Ele nos purifica, Ele surpreendentemente nos perdoa. Ele nos dá uma nova chance. Assuma os seus erros, mas lembre-se, a criança de Deus morreu para que hoje, diante dessa reflexão, você experimentasse do perdão, da restauração, da renovação, que só a criança de Deus pode oferecer a você e a mim. Convido você a um tempo de oração. Agradecer a Jesus o que fez por mim, sem eu merecer. Vem provar o seu amor sem fim. As vozes de 1 milhão de anjos não poderiam expressar a gratidão que vibra em meu ser, pois tudo devo a ti. A Deus seja a glória, a Deus seja a glória, a Deus seja a glória pelo que
seu poder transformou-me. A Deus seja a glória pelo que fez por mim. Quero entregar, Senhor, a minha vida em tuas mãos, e quero dar meu louvor pela tua eterna salvação. Com seu sangue lavou-me, seu poder transformou-me. A Deus seja a glória pelo que fez por mim. Bom, não diferente de todas as mensagens que nós ouvimos ao longo dessa série de Entre Desertos e Palácios, hoje nós concluímos ela com uma grande e profunda reflexão. Diferente talvez de tudo que nós percebemos ao longo da história de Davi dentro desses lugares e trajetórias que ele teve, hoje com um chamado pessoal e individual para cada um de nós, sobre aquilo que nós queremos assumir como responsabilidade, sabendo que em Deus nós vamos ter sempre a oportunidade de recomeço, por causa de Jesus. Mas algo muito especial que Ele também nos fez refletir e aprender é sobre aquilo que nós queremos poder deixar para a nossa próxima geração. Então que hoje você possa refletir sobre isso, refletir sobre toda a história de Davi que nós vimos ao longo dessa série de mensagens, e o seu coração possa ser desafiado em Deus sobre aquilo que você deseja dar como resposta a fazer uma escolha sábia daquilo que afeta a você, ao seu próximo e às futuras gerações. Que tal nesse momento agora nós orarmos juntos sobre isso, colocando tudo diante de Deus que nós aprendemos ao longo dessa série. Vamos orar juntos? Querido Deus, nós te agradecemos, Deus, por essa narrativa histórica da vida de Davi que nós podemos aprender tanto ao longo dessa série, Pai. Eu oro pedindo para que tudo aquilo que foi ouvido, tudo aquilo que foi falado, tudo aquilo que foi sendo mexido talvez dentro do nosso interior, nos fazendo pensar na nossa história, nos fazendo pensar em alguém que nós conhecemos, o Senhor possa nos ajudar, Deus, a dar uma resposta a respeito disso, com uma escolha sábia diante da sua presença, Deus. Que o Senhor possa nos ensinar pelo seu Espírito a como ter uma ação, uma prática, algo do nosso dia a dia, no nosso trabalho, na nossa escola, na nossa faculdade, na nossa família, sobre como exercer esse papel e essa tarefa. E eu quero orar, Deus, em especial por pessoas que têm se sentido talvez culpadas, responsabilizadas por erros que haviam cometido, mas que através dessa história de Davi, eles possam lembrar do sacrifício de Jesus, que nos dá sempre uma oportunidade de recomeço no Senhor. E eu oro por coragem para assumir as responsabilidades desses erros e por esperança para um recomeço no Senhor, Pai. Em nome de Jesus, nós te agradecemos pelo seu amor, pela sua graça, que nós também aprendemos nesse tempo. Nós te agradecemos por cada pessoa que está nos assistindo e que acompanha essa série, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Um abraço grande, espero que você tenha aprendido muito e que você possa lembrar. Tem erros que nós cometemos e nós aprendemos com eles, mas com Jesus nós podemos recomeçar, mas também nós podemos aprender através da história de Davi, com aquilo que ele fez e com essas metas que foram colocadas para nós não cometermos esse erro. Então, põe em prática a palavra de Deus na sua vida. Um abraço grande, Deus abençoe.